Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso de ética. A temática dessa videoaula de agora é sobre assédio moral. Assédio moral é uma temática que vem crescendo bastante dentro das comissões de ética pública. Talvez seja cada vez mais recorrente a procura pela comissão de ética pública quando você tem a vulgarização dessa temática. O assédio moral ele torna a possibilidade de um funcionário de uma empresa ou de um servidor público se ver acolhido, né, em sua denúncia para algum desmando do seu superior, do seu chefe imediato, né. O assédio moral às vezes também é confundido com algum tipo de outra forma de abuso, como é o caso do abuso de poder. A necessidade de abordar esse tipo de temática é para que a gente compreenda que a gente pode estar cometendo esse assédio moral às vezes em relação aos discentes, outra parte quando a gente assume algum cargo de gestão e comete esse assédio moral sem o saber com algum de nossos pares, né? Então é necessário que a gente tenha essa noção para com os discentes e para com os nossos pares. Eu selecionei 2 vídeos para podermos adentrar nessa temática. Um primeiro trata em questões de discentes, ou seja, como é que se dá o assédio moral com relação aos discentes. É muito comum discentes reclamarem de professores ou de tratamento com professores, relações com notas, relações de avaliação ou alguma coisa do gênero, né? Restrição ao uso de toalete em avaliação, qualquer tipo de constrangimento desse gênero chega até nós na CEP como uma relação de assédio moral. A necessidade de se esclarecer que esse constrangimento ele precisa ser frequente e prolongado para ser caracterizado como assédio moral. E o assédio moral é sim passível de uma avaliação da Comissão de Ética Pública, né? Ele cai dentro do nosso rol de atribuições. Entretanto, o assédio moral ainda não tem uma lei específica. Há a discussão de uma emenda de lei dentro da Lei 8112/90 para que se configure o assédio moral. E agora, recentemente, em março de 2019, aprovaram na Câmara uma emenda de lei para que possa se configurar esse assédio moral. Normalmente tem-se o abuso de poder e corriqueiramente também você consegue pegar esse assédio moral através de algumas práticas de um chefe imediato ou de um superior, quando ele começa a constranger esse seu funcionário ou esse seu subordinado de maneira contundente, quanto mais, e você costuma, né, pedir testemunhas ou algum tipo de ato comprobatório de que isso ocorreu. E aí a gente consegue ter isso daí comprobatoriamente em níveis administrativos, mas não há nenhuma lei que respalde de maneira tão assertiva. Acaba que nós averiguamos o processo e você pode cair em desagravo, alguma coisa do gênero, né? Você ter um desapreço ao seu pai, enfim. Mas é sempre uma relação muito, muito, muito cautelosa em termos processuais. É muito corriqueiro acontecer esse tipo de denúncia e é uma situação que é muito, muito, muito específica e que é necessária a atenção redobrada de todos nós que participamos da academia. Vamos dar uma olhada no caso de discentes da Unipampa que tiveram a coragem e se dispuseram a gravar um vídeo para dizer como ocorre esse assédio, né? Como esse assédio moral se deu com elas. Elas falam em relação a docentes entre si. Isso nos serve para que a gente possa saber como se postar diante do fato em termos de CEP e de colegiado, como tratar esses assuntos de assédio. Depois nós vamos dar uma olhada num vídeo em como o assédio acontece em termos de constrangimento e de pressão para nós enquanto classe docente hoje em dia no mercado de trabalho. Então vamos lá para o nosso primeiro vídeo e depois a gente abre para uma curta discussão. Que o assédio moral ele está presente no contato aluno-professor, no contato aluno com aluno. A primeira vez que eu sofri assédio moral foi na Unipampa, no ano de 2014, logo que eu cheguei, por parte de um professor de uma disciplina
onde eu já vinha apresentando alguns outros problemas pessoais, e quando eu busquei esclarecer tudo com ele, ele começou a falar dos meus problemas em sala de aula. Quando o estudante tem os objetivos dele, as metas, e ele está indo atrás disso, atrás da carreira, está se dividindo entre a vida acadêmica e mercado, e aí vem um assédio moral e desmotiva ele. Que eu fui fazer um trabalho com um amigo meu, um meu colega, e aí eu cheguei na faculdade e ele não tava. Aí a gente foi até a casa desse meu colega e o meu pai bateu forte na janela. E o amigo dele que estava na casa, que dividia a casa com ele, abriu a janela e falou grosseiramente comigo e com meu pai. No dia seguinte eu tava na universidade. E aí ele passou no corredor. Aí ele me trouxe para um canto assim e falou: olha, tu não vai mais lá em casa. Se tu tiver que fazer algum trabalho com esse menino, tu conversa com ele, sei lá, pelo Facebook, por outro meio, mas não vai mais lá em casa, num tom ameaçador. E disse que ficou com vontade de colocar eu e meu pai num buraco da fechadura. Continuamente ele falava para as outras pessoas que tinham um certo exemplo em tal disciplina, que era assim, 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 me menosprezando. E teve uma aula que ele me chamou de depressiva na frente de todo mundo. Eu fingi que não ouvi. Até hoje eu finjo que não ouvi isso para evitar maiores danos, porque eu saberia que adiante eu teria que conviver com ele. Mas já vi acontecer com pessoas, isso já aconteceu comigo no ensino médio, em outras coisas. Mas na universidade eu já vi pessoas que foram assediadas sofrendo assédio moral por professores, no sentido que um professor duvidou da capacidade do aluno. E isso eu acho que pode pensar isso, mas não precisa exteriorizar na frente ou como uma crítica que não seja construtiva, porque criticar só por criticar é diferente de criticar para ajudar. Assim, na universidade nós temos a ouvidoria, que é um local que também é de denúncia, então pode-se abrir todo um processo administrativo aí para a pessoa que realiza esse tipo de ato. Para a pessoa, a gente tenta trazer a questão de atendimento dentro da rede assistencial do município, questão do psicólogo, questão de orientações sociais, então todo esse o tratamento em relação à sua saúde mental, então tudo esse tratamento não só da questão psicológica, mas também da questão social, como também da questão de justiça, né? Com relação ao ambiente acadêmico, esse fato, esse assédio moral, ele pode tomar contornos de situação criminal, no momento que ofende a honra do cidadão. Então, pode ser procurar a Delegacia de Polícia Civil e registrar uma ocorrência, e o fato vai ser analisado pelo delegado e verificar se há um ilícito criminal sendo cometido. E será encaminhado para o judiciário. Eu fiquei com medo, falei na ouvidoria, a ouvidoria falou que ia repassar e ele, claro que ia acabar chegando até ele, então eu não quis, porque isso poderia me prejudicar, ele parecia ser um cara perigoso, então eu deixei morrer o assunto aí. Busquei, né, através do aconselhamento de um profissional da área da saúde, que eu tentasse conversar com ele, falar sobre o que eu estava passando, e eu, na minha ingenuidade, achando que ele entenderia, e particularmente quando eu conversei com ele, ele entendeu, se demonstrou compreensivo, e também uma pessoa muito compassiva, só que era fingimento. Olha, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito preocupada, porque eu sei como aquilo influenciou o aluno, como aquilo mudou a vida do aluno para pior. Então isso é uma coisa que é bem difícil a gente ver na universidade, que seria um lugar de apoio, um lugar de auxílio, e acaba sendo um lugar de muitas vezes rebaixamento. A janela e falou grosseiramente comigo, com meu pai, assim, brabo mesmo, como se a gente tivesse... Então, aí nós tivemos exemplos de como a temática do assédio moral atinge a vida dos discentes, né?
as piadinhas, as questões que são de cunho particular, estética, qualquer coisa do gênero, que devem ser evitadas. Você às vezes crê que não importune aquela pessoa, mas aquilo de fato pode ser algo que não agrade aquela pessoa. E o assédio moral, ele normalmente é caracterizado justamente por uma questão psicológica, né? Uma das discentes aí tratou do assunto com uma questão psicológica, e realmente o assédio moral normalmente ele é um cerco psicológico, ele é uma violência psicológica, ele abala psicologicamente a pessoa. Tanto é que o assédio moral ele costuma ser caracterizado por uma sobrecarga de trabalho ou pela completa inobservância da pessoa. Você ignora a pessoa por completo, você deixa a pessoa de lado. Então assim, você exclui a pessoa do seu campo de visão, você não atribui a ela nenhuma função. Isso daí também é considerado um tipo de assédio moral, né? A pessoa não tem nenhuma atribuição, você deixa ela de escanteio, como muitos poderíamos dizer. Isso é uma forma de você assediar, você constrange, né, a pessoa. Você dá a ela a atribuição máxima, sobrecarga, ou então não dá nada. Isso é forma de assédio. E é uma coisa, quanto mais dizer que a criatividade dos assediadores ela é maior do que a nossa capacidade de percepção, né? Então assim, os assediadores eles têm uma capacidade de inventar formas de assediar maior do que a nossa capacidade de percepção. E vão mudando essas formas de assediar. Às vezes é essa ironia de você, em um tom jocoso, tentar fazer um elogio e você na realidade está alfinetando, está fazendo uma piadinha que tem um cunho jocoso com a pessoa e que você acaba denegrindo aquela pessoa, atingindo a dignidade daquela pessoa. Isso pode ser caracterizado como um assédio, né? Ou você fazendo algum tipo de piadinha com uma pessoa que chega sonolenta em sala de aula, um discente que teve uma noite ruim porque ela acabou de ser mãe e o seu bebê não dormiu direito. Enfim, são coisas que a gente deve se patrulhar, se policiar enquanto docente em sala de aula, né? A gente tem um papel que deve ser mais atento a esse tipo de situação, a esse tipo de prática, a esse tipo de postura, para não incorrer nesse tipo de erro. Com relação aos nossos pares, a gente tem que ter cuidado aos rumores que a gente espalha. O assédio moral ele também se configura pelos rumores que nós espalhamos. Ou como a gente costuma dizer, as fofocas, né? Comumente você acaba fazendo uma rede de comunicação não muito válida e você acaba constrangendo as pessoas, né? Esse tipo de rumores eles são passíveis de serem levados como assédio moral. Se eles atingirem a dignidade da pessoa, eles são tidos como assédio moral. Então nós precisamos pensar antes de falar. Se você tem algo contra um colega seu de trabalho que ele fez alguma coisa, você acha que não é legal, vá lá, converse com ele ou peça um intermédio de um coordenador e um diretor de instituto e tente resolver aquela questão. Até mesmo nós da CEP, nós facilitamos, nós mediamos essas relações. Então o próximo vídeo que nós vamos trabalhar agora diz respeito à nossa prática docente odiernamente em dias atuais. Ele diz respeito justamente a essa pressão que nós temos sobre a produtividade. É uma temática recorrente e que nós temos que lidar constantemente sobre os quesitos da prática docente. Vamos lá. Assédio moral na universidade foi o tema da palestra de encerramento da segunda edição do seminário da APUF-PR sobre assédio moral no trabalho. O que vem acontecendo é um crescimento exponencial do assédio moral na universidade. Por quê? Primeiro, com a lógica produtivista, com a lógica de você ter que publicar, tem que fazer pesquisa a toda hora, a todo momento, a todo custo. Isso faz com que as pessoas, muitas vezes, acabem encarando o colega, né, e até o subordinado como rival. Por exemplo, ele acaba sendo uma persona não grata. É melhor eliminá-lo, daí as fofocas, as maledicências, as acusações indevidas, etc. e tal. E às vezes nem por isso.
é até mais simples. Infelizmente, em todo o Brasil, o assédio faz parte da rotina de trabalho dos docentes e dos servidores das universidades e é praticado das mais variadas formas. Na universidade privada, também nessas unisquinas, por exemplo, o assédio sexual é muito forte. Né? O assédio moral na universidade pública, que tem uma tradição maior de pesquisa, ele tem sido muito em função do não atrelamento político a um grupo hegemônico, ou devido ao fato que aquela pessoa não está correspondendo em termos de lattes, em termos de CAPES. A Universidade Federal do Paraná não foge da realidade nacional. Apesar de não serem muito denunciados, os problemas com assédio moral são recorrentes. Nós, na coordenação, estamos iniciando um trabalho que é não só a capacitação das pessoas de conhecer o que é o assédio, reconhecer o assédio moral, mas também lidar com ele de forma mais pontual, né? Tem situações que estão sendo lidadas com judicialização, com sindicâncias, com processos administrativos, mas também na parte educativa. Eu acho que a gente precisa reconhecer, saber o que é para poder lidar com isso. Infelizmente, a realidade não é das melhores, né? A gente, de fato, tem recebido muitas denúncias de assédio moral no sindicato. A gente acaba percebendo que esses casos têm muitas coisas em comum, né? O que nos permite, inclusive, a entender que é a estrutura da universidade que está aí também. Claro, cada caso tem sua especificidade, tem a sua questão, né, individual, mas o fato deles estarem dentro da universidade, o fato de muitas vezes os assediadores utilizarem a estrutura da universidade, isso faz com que a universidade esteja envolvida, né? E isso também faz com que a universidade ou esteja estimulando que esses casos aconteçam, ou então seja conivente. Os docentes e servidores técnico-administrativos que sofrem com casos de assédio dentro das universidades devem buscar ajuda não apenas pelo bem de sua saúde, mas também para coibir a propagação dessas ações. A primeira coisa que elas devem fazer é não ficar isoladas, né? Procura associação, procura ajuda, porque ficar isolado realmente é um verdadeiro suicídio. Né? Eu digo que é um suicídio porque tem casos de suicídio, que são geralmente abafados pela universidade. Você teve casos em várias universidades, vou citar o nome aqui, de suicídios e todos abafados, muito bem abafados. Ficar sozinho realmente é condenar a si próprio, é condenar-se. Então não dá para ficar sozinho. Momento, a todo custo, isso faz com que as pessoas muitas vezes acabem encarando o colega, né, e até o subordinado como rival. Por exemplo, bem, como vimos aí, né, bem explanada a fala do professor Roberto Eloni, a ideia do assédio moral, ela perpassa as nossas instituições universitárias em vários aspectos, desde a questão da produtividade, que hoje em dia nós somos cobrados, até mesmo a questão de formação de pequenos feudos políticos dentro da universidade. Isso daí é uma questão que parece ser estrutural à universidade brasileira, essa formação de pequenos feudos, perseguições, questões políticas universitárias. E tem sido uma constante essas denúncias de assédio moral, principalmente com relação a práticas políticas docentes, né? Então, a CEP ela tem recepcionado vários processos nesse sentido e tem tentado dar vazão a esses processos em forma de mediação. Quando esses processos eles não têm algum tipo de resolução no seu âmago do conflito, quando eles de fato são configurados como assédio moral, a gente chega ao termo com a anotação na ficha funcional e esse processo pode chegar até mesmo a ser aberto um PAD, que é um processo administrativo disciplinar, uma sindicância para apurar a veracidade dos fatos. Então, o assédio moral talvez seja um dos fatores hoje em dia mais preocupantes dentro das universidades, talvez dentro das empresas públicas e privadas no nosso país, e que deve ser combatido no nosso cotidiano, né? A gente deve se patrulhar, se policiar e deve combater quando a gente vê, né? É um dever nosso. Então,
essa é uma temática que eu acho e considero de bastante importância. A gente não deve vulgarizar, a gente não deve tomar isso como de menos importância, também não deve banalizá-la, usar da temática como picuinha ou como uma forma de tentar retalhar outros pares nossos, né? Porque ela é realmente relevante para o nosso cotidiano e para a nossa boa prática ética e de vivência nas nossas instituições. Agradeço a todos por mais essa audiência nessa videoaula e nos vemos na próxima. Muito obrigado.